Estamos ao vivo, aguardando aí a nossa audiência. Nosso amigo Jordan já está sintonizado com a gente. Abração aí, Jordan. Jordan Carneiro. Nosso amigo Jordan é colega aqui na fauna, né? Eu sou o Luiz Camelo, nosso amigo Jordan Carneiro. Vamos estar no Facebook, vamos estar também no YouTube. Essa gravação vai ser levada ao YouTube. E irmã Juleide, Deus abençoe, Juleide, seja bem-vinda. Eu quero já valorizar a presença de vocês, né, que chegaram primeiro, cumprimentá-los a todos com a graça e a paz do Senhor, e sempre estamos felizes, né, por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez na divulgação da sua palavra. Esperar mais o pessoal chegar. Estou pensando aqui da Emily, então apoio logístico. Emily, por favor, compareça aqui. Pega a minha Bíblia ali, por favor. Como é que está chegando o som aí? Está a contento? Coloque aí um sinalzinho para confirmar. Obrigado a Emily. Já estou aqui de posse do que eu queria. Então, meus irmãos, esta, vamos dizer assim, a voz da primeira Igreja Batista de Bananeiras. A Igreja Batista de Bananeiras, ela foi inaugurada no dia 5 de abril de 1986, pela ação de Deus, mas graças ao trabalho meritório, né, do nosso querido pastor Antônio Inácio de Lima, que deu pontapé inicial para esta grande obra que Deus tem abençoado no decorrer dos anos. Ele também contou com a colaboração da irmã Climene Paisante e do pastor Cássio Murilo, né, também, que colaborou bastante para o crescimento e desenvolvimento da congregação em Bananeiras. A Igreja Batista fica ali na rua Antônio Maia, número 52, do centro de Bananeiras, por trás do terminal rodoviário, né? Bem fácil de localizar para os visitantes, pessoas que não conhecem a cidade. Atualmente ela é dirigida pelo pastor Gilberto Paulo, que está há um longo tempo aqui na direção desta igreja, desde 1998. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar uma série de estudos que faz parte do curso de discipulado da editora Cultura Cristã. Nós aproveitamos este tema e nos baseamos, né, neste texto, na literatura desta editora. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, te louvamos e te bendizemos
por esta noite abençoada que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui com os irmãos, contribuindo, né, aprendendo e ensinando também a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, toma direção em primeiro lugar nesta noite. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aí, a nossa irmã Fernanda, a Socorro, a Daniele e aos demais, né, que estão aí conosco. Deus abençoe a todos. Bem, nós acompanhamos durante esse estudo da editora o seguinte. Ele inicia dizendo quem é Jesus. Isso aqui serve de base para você evangelizar, tipo um roteiro de evangelização. Se você quer evangelizar, não sabe por onde começar, não sabe como obter as informações, e este curso, né, com essa excelente grade, curso de discipulado, ela inicia perguntando quem é Jesus. Aí você vai falar, Jesus é o Filho de Deus e é o principal motivo da sua vinda aqui neste mundo, né, foi para realizar uma grande obra que o Pai determinou que ele fizesse. Quem somos nós? Aí vamos relatar para as pessoas que nós somos pecadores, carentes da glória de Deus e que não podíamos fazer nada, absolutamente nada pela nossa salvação, e Deus proporcionou esta grande bênção da salvação através de seu Filho. E a gente vai explicar para as pessoas por que Jesus veio ao mundo, exatamente para pagar o salário do pecado, que é a morte. E outra pessoa não poderia pagar senão um justo, puro e santo. Depois ensinamos que, como eu posso obter esta salvação? Como posso ser salvo? Aí vem aquela questão, primeiramente do crer, depois arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério para a vossa alma, conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Depois, eu posso ter a certeza dessa salvação? Isso não é um conto de fadas, essa afirmativa que a Bíblia faz? Não, você vai ter provas. Jesus mesmo disse, né, que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. João escreve, olha, eu vos escrevi para que tenhais a certeza da salvação. Então, nós podemos ter a certeza. E a partir de então começa uma nova vida em Cristo Jesus. Antes no reino das trevas, agora no reino da sua luz. Isso nós aprendemos, porque quem está em Cristo, João, 2 Coríntios 5,17, a maioria de vocês sabe, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Muito bem. E essa nova vida em Cristo envolve o quê? Um compromisso. Quando você ingressa nesta fé, quando você começa a fazer parte de uma igreja, né, que representa a sua fé, você assume um compromisso, né, através do batismo, que é uma confissão pública, certo? E feito tudo isso, certamente que os obstáculos irão aparecer, mas as Escrituras vão dar a certeza, a convicção de como você superar esses obstáculos. Nós vimos especialmente no Salmo 46, 1, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então vencemos isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. E depois vem, para que a gente se mantenha realmente nesta fé, nós precisamos o quê? Vencer, manter esta fé alimentada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que nós chamamos o alimento espiritual. E o alimento espiritual provém de onde? Da palavra de Deus e também da comunhão que você tem com Deus através da oração, certo? E o item seguinte, que é falando com Deus, essa lição número 10, que ele explicou aqui para vocês muito bem. Através da oração, pela Bíblia, Deus fala conosco. Pela oração, nós falamos com Deus e selamos o compromisso, né? Fazemos o feedback. Falamos com Deus, Deus fala conosco. E depois, como é possível as nossas orações chegarem à presença de Deus? Através do Espírito Santo, que é Deus vivendo em nós, como nós bem aprendemos. E a partir daí, você se torna um membro do corpo de Cristo. Por que corpo?
Porque Cristo é exatamente a cabeça. É a cabeça que tem todos os controles, né, das funcionalidades de um organismo. Então, esse organismo chamado igreja tem por cabeça a Cristo Jesus. Que comando extraordinário, não é verdade? É, Josivan, que maravilha termos esse controle tão maravilhoso de Jesus. E, finalmente, é o que nós iremos ver hoje, você, uma testemunha de Cristo. Então, passando por todo esse processo, desde o conhecimento de Jesus até agora, você passa a ser uma testemunha. Os irmãos sabem que a testemunha, por exemplo, é um julgamento comum aqui entre os homens, é uma peça fundamental, porque a testemunha vai afirmar, vai fazer uma confirmação perante o juiz da veracidade de um fato, ou então do comportamento, da idoneidade do réu. Então, ela tem um papel importantíssimo. Você sabe que o corpo do júri em julgamento, ele é selecionado. Não pode qualquer pessoa fazer parte daquele conjunto, porque tem pessoas de alta idoneidade, de alta responsabilidade, confiabilidade perante os que estão à sua volta, a comunidade, a população de uma forma geral. Então, são bem selecionados. Então, e nós somos estas grandes testemunhas. Devemos ser. Se experimentamos, se conhecemos a Cristo, se temos esse compromisso com Ele, então nós somos suas testemunhas fiéis. Certo? Então, meus irmãos, quero dar um primeiro testemunho de uma pessoa. Ela era uma jovenzinha de 16 anos, totalmente, vamos dizer assim, dona de si, envolvida com muitas coisas do mundo e outras coisas mais. Mas um dia, no dia 30 de janeiro de 1980, ela estava na sua casa, sua irmã doente, uma doença muito grave, uma meningite aguda e já estava em estado terminal. Ela estava fora da sua casa quando alguns crentes, as testemunhas de Cristo, foram ali, levaram a palavra para os pais e orar pela enferma. Aquela jovenzinha de 16 anos estava lá resmungando, xingando e criticando as pessoas que estavam testificando de Jesus. Mas, num dado momento, vamos dizer assim, movida pelo Espírito Santo, ela entrou naquela casa e, ao passar pelo quarto, foi tomada pelo Espírito. Ela teve uma visão de Cristo, e ela viu na cruz Cristo derramando o seu sangue sobre ela. E aquilo a comoveu, e ela imediatamente disse: eu quero esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. E chorando, em pranto, em lágrimas, ela estava de roupas, poucas roupas, cobriu-se logo para demonstrar, realmente uma transformação. E a partir dali, meus irmãos, os que estavam ali oraram por ela, e foi aquela grande bênção. Isso já, agora 30 de janeiro passado, completaram exatamente 40 anos. Isso foi uma grande bênção. E a partir dali ela saiu, depois daquele evento, ela saiu na casa dos seus amigos mais íntimos, foi na casa de um, foi na casa de outro, dizendo: olha, eu conhecia Jesus, Jesus é meu Salvador agora, eu não conhecia Ele, mas agora estou conhecendo. E, meus irmãos, esta é uma das maiores testemunhas de Cristo que eu conheço, até hoje, certo? E você tem alguma grande testemunha de Cristo? Alguém que você possa dizer: aquele fulano de tal é uma testemunha fiel de Cristo? Vamos fazer uma participação de vocês, Coloquem aí alguém que vocês podem considerar uma grande testemunha de Cristo. Dentre elas, por exemplo, nós temos no mundo uma que nasceu no século XX, 1918. Quem não se lembra do nosso amigo Billy Graham, Final da Primeira Guerra Mundial, nascia Billy Graham. E aquele, meus irmãos, ninguém sabia que iria despontar para o mundo como uma das maiores testemunhas de Cristo que este planeta já viu. Nós vemos na Bíblia Sagrada as páginas de grandes evangelistas como João, como Paulo, que deram as suas vidas pelo Evangelho. Estevão foi uma testemunha extraordinária de Cristo, apesar de ter vivido pouco, perdeu a sua vida por causa do Evangelho.
Mas Billy Graham, uma pessoa de renome extraordinário. Certa vez, essa história é muito conhecida, que ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, e ele disse: não, Deus me chamou não foi para ser presidente, mas foi para ser uma testemunha de Cristo, um pregador do Evangelho. Então, este é um homem fiel às suas considerações. E Billy Graham rodou o mundo em 185 países, pregando a mensagem, dos maiores evangelistas de todos os tempos. E pelo tempo também que ele passou, morreu aos 89 anos, poucos meses ele completaria os 90, mas foi uma grande testemunha. E então, precisamos ser testemunhas de Jesus. Alguém tem alguma ideia aí de alguma testemunha? Vejo que, às vezes é difícil, né, a gente encontrar uma testemunha de Cristo assim bem fiel. E aquela pessoa que eu falei é a dona irmã Alessina, né? Ah, quem dera que eu fosse como ela, de mais disponibilidade, né, mais habilidade para falar com as pessoas, certamente eu seria uma testemunha de Cristo bem melhor. Mas devemos conformar da forma que Deus nos fez. Meus irmãos, então, por que testemunhar de Jesus? Eis a questão. Por quê? Por quê? Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Veja o seguinte: disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, quando você passa a ser uma testemunha de Jesus, você se torna pescador de homens. Como é uma das funções principais, você se tornar um pescador de homens. Jesus usou uma expressão muito simples. Aqueles discípulos primeiros, eles sabiam perfeitamente do que se tratava, porque eram pescadores, sabiam como funcionava perfeitamente aquela ação, como lançadores de rede. E nós lançamos a rede do Evangelho, tentando obter alguns peixes, algumas almas para Cristo. E lá no provérbio diz que aquele que ganha almas, sábio é. Veja como é importante. Olha, vamos ler Mateus 5:18 e vamos ver por que uma observação que Jesus fez a uma pessoa que ele havia libertado. Olha, Marcos 5:18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Vejam bem, claro, aquele rapaz, vocês conhecem a história, ele era um camarada endemoniado que estava não somente com demônio, mas tinha uma legião de demônios. Jesus foi lá, o libertou, conheceu a Jesus e queria andar com ele. Coisa mais natural, a pessoa queria andar com Jesus. Mas Jesus tinha algo muito mais importante. E andar com Jesus é mais importante? Não é a coisa mais importante? Claro que é. Mas, na visão de Jesus para aquele momento, a coisa mais importante era que ele fosse o quê? Testificar para a sua família e anunciar o Senhor, o que o Senhor tinha feito na vida dele. Então, essa era a preocupação maior de Jesus. Porque vocês viram em muitas oportunidades, os demônios vinham, reconheciam Jesus como Salvador, pensavam até os demônios que Jesus havia chegado antes do tempo para julgá-los, porque eles sabem que serão julgados e condenados, lançados no lago de fogo e enxofre. E eles anunciavam: tu és Jesus, o Cristo. E Jesus disse: olha, se calem. Se calem. Por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, deve ser pregado pelos homens. Porque Jesus veio para morrer pelos homens, o Evangelho é pregado aos homens e pelos homens. Então, por isso a nossa grande responsabilidade. Então, você é um sinal que o Evangelho começa principalmente na sua casa. Não sei se há algum novo convertido aqui entre nós, mas você deve saber que primeiro o Evangelho deve chegar em sua casa, como um testemunho de que realmente houve uma transformação.
E em Atos 4:18, existe uma questão muito importante. Vamos ler. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer a Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Este episódio aconteceu quando os discípulos foram interpelados pelas autoridades, porque eles estavam pregando o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Rei, Jesus está vivo, apesar deles terem presenciado a crucificação de Jesus alguns dias atrás. E eles foram proibidos de falar acerca de Jesus, ou seja, foram proibidos de serem testemunhas de Jesus, ou seja, confirmar um fato que eles presenciaram, falar a verdade acerca daquilo que eles viram e ouviram. E apesar de toda a proibição, que eles disseram: é melhor obedecer a Deus ou aos senhores? Então, eis a questão, né? Vocês sabem que muitas vezes em nossa vida, no nosso cotidiano, pode surgir algumas circunstâncias que você é proibido de falar o Evangelho. Mas você não deve voltar atrás, você não deve se intimidar com isso. Logo mais nós saberemos o porquê. Eu lembro de uma situação, quando eu era universitário, que nas minhas provas, eu colocava um versículo bem, esse tipo evangelístico, exaltando o nome de Jesus, né? Para divulgar o nome de Jesus através daquela prova. E um dia estávamos lá numa aula de Química, e a professora, uma professora que era muito assim, uma doutora, mas uma mulher muito arrogante, né? Chega correndo no meio da sala na aula da Química, aula prática, um papel na mão, dizendo: quem escreveu isso aqui? Quem escreveu isso aqui? Sem dizer o nome. Aí ela disse lá: Luiz Camelo. Aí diz assim: ele é antes de todas as coisas. Aí, o que significa isso? Aí diz: professor, isso significa que Jesus Cristo é antes de todas as coisas, e a senhora queira ou não. E simplesmente ela calou-se, deu meia volta, não disse uma palavra e foi embora. Ou seja, se eu tivesse calado naquele momento, né, ela teria um motivo para que incentivasse a sua incredulidade ou a sua arrogância. Mas a palavra de Deus prevaleceu, porque não era palavra minha. Isso foi muito bom, sabe por quê? Porque meus outros colegas também, que eram cristãos na sala, criaram o mesmo hábito e colocavam nas suas provas um versículo. Claro, ainda bem que a minha prova foi a melhor naquele dia, hein? Se a nota alta, se fosse uma nota baixa, ela ia servir até de chacota para os demais. Mas não importa, a ordenança é de Deus e Deus é superior a tudo. Então não deve haver impedimento para a divulgação do Evangelho. E 1 Pedro 3,15, que nos diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, qual deve ser a nossa atitude quando nós somos interrogados acerca do Evangelho? Olha, quando a pessoa é nova convertida, às vezes ela encontra até uma dificuldade, porque tem pessoas que, às vezes, para provocar, vêm nos trazer perguntas difíceis, que às vezes já até lê a Bíblia muito, e só para querer intimidar a pessoa, faz perguntas difíceis, que o novo convertido fica um pouco, vamos dizer assim, envergonhado para responder. Não interessa, você deve dizer: isso aí eu não sei no momento, mas eu saberei depois. Eu só sei que eu era um pecador, Jesus me perdoou, agora conheço o Evangelho e tenho a esperança de morar com Ele na glória. Porque a resposta é melhor. Mas você que é um cristão de mais experiência, que tem mais anos de convivência com o Evangelho e com Deus, você não pode ser uma pessoa tímida. Você tem que estar preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Então você é essa testemunha que não pode vacilar, tem que dar o seu máximo para isso. E é claro, nós vamos ver aqui os recursos que Deus nos dá, e um deles, a gente vai ver que são as Escrituras.
E se você não conhece as Escrituras, você não vai ter muitos elementos, vai ter muito conhecimento para transmitir àquela pessoa. Então saiba, conheça perfeitamente a razão da sua fé. Tenha convicção, não seja um crente relaxado. Eu conheço crentes que têm 10 anos na fé cristã, sabe ler, porque Deus concedeu o dom e a graça, e nunca leu a Bíblia nenhuma vez. É o que eu sempre digo, o cristão deve ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. É o mínimo que ele pode fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem nos inspira, quem nos corrige, quem nos direciona, quem nos repreende. Você não conhece nem a razão da sua fé, você vai saber. Por que você é um salvo? Por que você crê nesse evangelho? Você vai ficar mudo? Não, tem que saber. Tá bom? Então Deus te abençoe, que leia as Escrituras, procure ter conhecimento. Olha, meus irmãos, mas ter uma testemunha de Cristo não é uma coisa assim tão simples. Não depende só de você. Então nós iremos ver agora na segunda parte dessa nossa conversa aqui. Eu não vi ninguém que apresentou uma testemunha de Cristo. Está difícil, não está alguém mostrar uma grande testemunha de Cristo na atualidade? Pode ser que daqui para o final apareça alguém. Pois bem, recursos que Deus nos dá. Ora, se Deus quer, Jesus realizou uma grande obra aqui na terra, passou 3 anos e meio pregando, né? No total 33 anos e meio de vida aqui na terra. Realizou a sua obra, subiu ao céu, mas deixou a incumbência para os seus discípulos, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Jesus disse que não nos deixaria órfãos, como nós vimos, que é o Espírito Santo habitando em nós, é Deus habitando em nós através dele. Então os recursos vêm do Espírito de Deus. Vejam o que diz Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então percebam bem como isso aqui se encaixa com aquilo que Jesus mostrou ensinar para aquele rapaz que foi liberto, aquele endemoniado, gadareno. Olha, começa na Judeia. A Judeia é como se fosse a sua casa. Aí Samaria se expande, né? A sua região. Eu chamaria do seu, aliás, Jerusalém, né? A sua casa. A Judeia, o seu estado. Samaria seria o seu país. E até aqueles que têm desejos missionários, né, que pensam em missões transculturais, aí está os confins da terra. Tudo isso à disposição de cada um. Então, às vezes as pessoas querem ir muito longe sem fazer o necessário, o que está perto. Não testificou na sua própria casa. Então, tem que se tomar esse cuidado. O evangelho começa a ser pregado primeiramente em casa. Um bom missionário, um bom evangelista começa o seu ensino em sua casa. Para os casados, né? Os seus filhos. Seus filhos são as primeiras pessoas a serem conquistadas para o reino de Deus. Amém? Então, vamos para Marcos. Então no primeiro item fica caracterizado que Deus provém o quê? Poder, né? Receberão poder que não é nosso, poder que vem do Espírito Santo. Com o poder, o homem é capacitado para pregar o evangelho. Estevão não daria a sua vida se o Espírito Santo não estivesse nele, se não tivesse revestido de poder. Na verdade, Paulo não seria lançado no cárcere se o Espírito Santo estivesse na sua vida, não. Por menos, o homem nega qualquer coisa para não perder a sua vida, quanto mais por causa de um evangelho que ele nem confia. Então, devemos meditar nisso. O poder do Espírito Santo está conosco para que possamos testificar deste evangelho tão poderoso e extraordinário. Em segundo lugar, Jesus nos fez uma promessa em Marcos 13:11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora,
pois não serão vocês que estarão falando, mas quem? O Espírito Santo. Olha, isso aqui a gente tem que fazer um pequeno esclarecimento. Muitas pessoas utilizam desta palavra para ficarem relaxados. Não, se eu vou pregar o Evangelho, eu vou para a Índia, eu vou para a Europa, eu vou para a América Central, lá chegando lá o Espírito Santo vai falar através de mim. Não, não pense dessa maneira. Esta circunstância que Jesus está falando é exatamente nos momentos mais angustiantes, angustiosos, os momentos mais difíceis que você vai passar. Quando? Quando estiverem presos ou levados a julgamento por causa do Evangelho. Veja como aquilo que Jesus falou para os discípulos: receberão poder. E o homem não poderia fazer isso se o Espírito Santo não estivesse em você. Digam somente o que for dado naquela hora, porque vocês não estarão falando, mas o Espírito. Então ninguém se preocupe com isso. Seja qual for a circunstância, por mais difícil que ela seja, naqueles momentos de angústia, de prisão e julgamento, talvez você nunca vá passar por isso. Mas existem muitos hoje, nesse dia 21 de julho de 2020, muitos irmãos estão passando por isso. Países comunistas e muçulmanos, eles estão diante de autoridades sendo julgados por causa do Evangelho, que dizem serem testemunhas de Jesus Cristo. E naquele momento, sim, o Espírito Santo está com eles, porque na angústia